E também dá para pesquisar sem sair de casa pelo site www.preçodoscombustíveis.com.br, preço sem cedilha. E quem tem smartphone também pode consultar o valor do litro com a ajuda de aplicativos de trânsito e navegação como o Waze. Pois é, e a gente vai falar também, continuar falando sobre essa questão do preço dos combustíveis, agora aqui no estúdio, com o Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon. Gleidson, muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Hoje o Procon já está trabalhando aí para poder fazer uma coleta de preços, não é isso? Para poder verificar se esses preços realmente estão alinhados. Queria que você explicasse para a gente esse trabalho. Sim, nós iniciamos na sexta-feira esse trabalho de coleta de dados. A nossa previsão é que até 100 postos nós consigamos visitar até o final do dia de hoje e amanhã esse relatório com essas análises dos dados já esteja pronto. Esses dados eles vão servir como parâmetro para uma possível ação civil pública. O Procon já abriu um processo de investigação preliminar, então esses dados vai poder demonstrar para a gente quantos por cento dos postos elevaram os preços, qual a porcentagem de preços idênticos ou semelhantes que tem com esses postos. Então, isso são parâmetros, porque o que o Código de Defesa do Consumidor prevê é que elevar preços de produtos e serviços sem justificativa configura prática abusiva. E essa justificativa que eles apresentaram aí, falando a questão de aumento de salário de frentista e esse tipo de situação? Justamente já prevendo que isso ia acontecer, além desse levantamento de preço, nós estamos também notificando esses postos para apresentar junto ao Procon tanto as notas fiscais de compra, as notas fiscais de venda e principalmente a planilha de custo de cada estabelecimento, porque ela é que vai demonstrar se de fato houve essa necessidade ou não. A gente sabe que esses custos são individuais, apesar dos preços aí estarem praticamente o mesmo, a gente percebe que cada posto tem o seu custo diferenciado. Então, sou estranho. É diferente, né? Sim, Tudo diferente. Sou estranho essas informações, mas é isso que o Procon vai verificar. E se nós identificando esses indícios, a gente vai tomar a ação devida. A gente observa que eles se defendem dizendo que não há uma cartelização, mas que seria um alinhamento. Só que para o consumidor isso soa meio que como um sinônimo. O que seria a diferença disso na prática, Gleidson? Bom, por exemplo, digamos que o consumidor, porque a gente sabe o seguinte, preço de combustível nesse segmento não existe tabelamento de preços. Nenhum órgão de governo ele tem atribuição para definir preço ou definir margem de lucro. É importante que isso fique claro para o consumidor, para o nosso telespectador. Então, ou seja, por exemplo, a própria concorrência, digamos que o consumidor está andando numa avenida movimentada, aqui em Goiânia, a T9, por exemplo. Então, se o posto do início dessa avenida reduziu ou aumentou, isso é natural que dias depois, não simultâneo, mas dias depois, os outros postos podem seguir a mesma tendência para ter essa concorrência. Isso seria o alinhamento natural de preços. Agora, quando há uma combinação prévia de preços, ou seja, postos ou mesmo sindicatos, se isso vier a acontecer, que inclusive isso é um trabalho de investigação policial, se houver essa combinação de preços, retirando do consumidor a possibilidade de pesquisar, configura, sim, a cartelização. Foi o susto que o goianiense levou, né? Pois Dormiu 50... com combustível com valor e outro muito acima no dia seguinte. Pegou, inclusive, 50% chega a ser. O Procon sempre fala em preços abusivos. Essa 50% de um dia para o outro é, no mínimo, muito estranho, né? Sim, nós vimos aí no VT que a informação de que os preços estão no patamar de março. A gente sabe que teve essa elevação, então o consumidor utilizou a sua ferramenta que ele tinha, que é pesquisar os preços. Então, os custos das empresas continuam. Então, se o consumidor deixar de fato de adquirir esses produtos desses postos, é natural que vai haver mesmo essa queda. Da mesma forma agora também. Se o consumidor fizer o seu papel, boicotar esses preços, a gente, claro que vai ter essa redução. Mas o Procon está firme no seu trabalho, tudo que está dentro da sua alçada administrativa, todas as atribuições que está prevista na Lei Federal, no Código de Defesa do Consumidor, o Procon está fazendo e o consumidor pode ficar tranquilo que tudo que tiver à disposição nós vamos fazer. E há alguma coisa na lei que esteja falando a respeito do consumidor, por exemplo, ser avisado acerca desse tipo de situação? Não, que defenda o consumidor ou não? Não, até ao contrário. Se houvesse essa informação prévia de querer avisar, significa que alguém combinou o preço. Então, isso seria uma prática... Agora, houve uma combinação, só que sem divulgar, porque já que o preço apareceu alinhado na verdade, ela é para prejudicar o consumidor, né? Foi só para pegar de surpresa, porque a combinação... o trabalho de investigação, isso
isso não é a cargo do PROCON, esse trabalho de investigação. Mas tudo que está dentro da nossa alçada, inclusive o que o Código prevê é o seguinte: elevar os preços de produtos ou serviços sem justificativa é prática abusiva e onerar excessivamente o consumidor também é prática abusiva. E é nesses dois pontos principais que o PROCON, caso nós vamos ingressar de fato, se nós encontrarmos elementos suficientes em ingressar com a ação civil pública, esses dois serão o ponto principal para a gente tentar o retorno dos preços que eram praticados O anteriormente. PROCON pode multar esses postos caso encontre, defina, na verdade, que esse aumento foi abusivo, não foi justificado, e pode também conseguir na justiça, é isso? Que os preços retornem ao que estava, a forma como estava antes? Quem deve ser acionado Sim, nisso? tanto na esfera administrativa, o PROCON, identificando essa prática abusiva que fere o Código de Defesa do Consumidor, nós aplicamos multa que varia aí de 400 até 6 milhões de reais, dependendo da gravidade da infração. E na esfera judicial, nós podemos entrar, caso nós encontramos, eu reforço, elementos suficientes com a ação civil pública pedindo o retorno dos preços que era praticado anteriormente. Tá certo, Gleison Tomás, que é gerente de cálculo e pesquisa do PROCON Goiás, a gente agradece muito os seus esclarecimentos acerca desse susto dos combustíveis A aqui gente do espera, Goiás. a gente espera realmente que as essa coisas... situação entre num acordo assim, melhor para o consumidor, né? Eu que agradeço e coloco sempre à disposição de Obrigada, vocês. bom trabalho para vocês. Boa Obrigado, tarde. Gleice. Boa tarde. E ontem de manhã, um homem de 58 anos morreu ao bater de frente com uma carreta na BR-153 entre Uruaçu e São Luís do Norte.